E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Erickson Prussac. Estamos começando aqui mais uma vez o 91 Cast. E hoje aqui estou com o meu parceiro de sempre aqui, Diego Vidal. Fala aí, Diego. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com um convidado super especial, Samuel Ferreira, o visagista de Araucária, o primeiro visagista? Primeiro, é o que quiser, né? Que bacana. Seja muito bem-vindo. Obrigado, meu irmão. E vamos começar, né, fazendo já uma pergunta, conhecendo um pouquinho mais, apresentando você ao público, né? Quem é o Samuel Ferreira? Fala, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, vamos lá, desde o início. Comecei lá em 2020, plena pandemia. Cara, naquela época já tinha trabalhado com menor aprendiz, estágio. E o sonho de ser barbeiro estava sempre ali, mas sempre levava como segunda opção. Como estava sempre trabalhando ali, acabava deixando de lado, né? Aí 2020, pandemia, venceu o contrato de estágio. Falei, cara, eu preciso fazer um curso de barbeiro. Aí na época eu falei com meu pai, né? Aí meu pai falou, cara, é isso que você quer fazer mesmo? Tem certeza? Tipo assim, sabe como é que é pai, né? Já chega naquela forte, aquela Pressão. pressão, e fala, cara, Aham. se for fazer, se você quer que é isso, então vamos lá, vamos embarcar. E foi, graças a Deus, na época, meu pai, desde o começo, sempre ajudou ali, então, tipo, ele que pagou o curso, ele pagou, chegou a nota ali, a vista no curso, foi lá, pagou os materiais também, falou, então se é isso que você quer, vambora. E aí foi, começou a minha pandemia, na época que eu comecei ali, já animou até meu irmão, é o efeito manada, né? Então a Sim. gente começou, Vocês foi, fizeram junto? a gente fez junto. Na época, tipo, eu comecei, a gente já falava de ser barbeiro junto, abrir barbearia, a gente falava junto, né? Aí chegou, quando eu comecei, passou umas 2 semanas ali, ele foi e engrenou também. Então já entra aquele efeito manada. E de lá pra cá, cara, a gente sempre estudando, sempre no maior busca de evolução a todo momento ali, cara, graças a Deus, hoje em dia já estamos aí num nível que, cara, lá em 2020 a gente olhasse e parasse pra pensar, a gente não imaginava que ia chegar tão longe, né? Exatamente essa é a minha pergunta. Quando você entrou, até um pouco tempo, né? Olhando assim, três, Recente, pô. 4 anos, não É faz bem tanto recente. tempo. Você parece Você, ser novo também, né? com Então, quantos anos você tá? Eu tô com 21. 21 anos. olha, cedo Começou, ainda não pra tinha mexer. 18 ainda. Então, você já imaginava que ia ter essa ascensão rápida Não, cara. dentro da barbearia? Tipo assim, eu sempre tive essa sede de crescimento, né? Então, a todo momento a gente tava constante batendo na tecla ali, fazendo o jogo, querendo fazer o jogo virar, né? Só que, cara, se falasse que eu imaginava, tipo, o nível que a gente ia chegar e a proporção, e tanto em pouco tempo, nunca que a gente ia imaginar que ia ser tudo isso. Então é muito louco a gente ver como que as coisas vai evoluindo ali, né? Muito bacana isso. E teu irmão ainda tá com você, hein? Meu irmão tá, hoje em dia trabalha comigo também lá. E Aí o que aí? acontece? Ele na época eu engrenei, né? Eu continuei. Até é muito louco parar pra pensar nisso, né? Porque na época eu fazia o curso, na época eu fiquei numa dificuldade assim que eu travei. Travei. Sabe aquele momento do curso? Você for barbeiro, você já sabe, né? Então chega um momento ali que você não vai, cara. Você não sabe aonde que tá o erro. Você simplesmente não consegue consertar aquele erro. E foi o que aconteceu comigo. Então na época eu travei e aí que foi a maior dificuldade. Que daí pra eu conseguir evoluir foi aquela virada de chave forçada, né? Então, naquele momento ali que eu travei, eu falei, cara, eu acho que isso não é pra mim. Aí eu parei assim, pensei comigo, falei, ó, eu vou terminar o curso, mas eu não vou finalizar não, não vou seguir carreira não. E olha pra ver o pensamento, né? Na hora acontece uma dificuldade, a gente já quer desistir, muito louco. E aí simplesmente passou o tempo, a gente foi evoluindo, foi virando, foi virando. Quando eu vi, já aquela evolução já no curso ali foi muito mais superior e destravou. A hora que destravou, aí vem aquela sede, né? De, cara, não, agora a gente vai fazer acontecer. E que momento que apareceu o visagismo pra você? Desde a da época do meu curso, meu professor já falava sobre visagismo. Então, tipo, só que era de uma forma mais rasa, mais superficial. Então ele chegava e falava, ó, vamos cortar com visagismo aí, né? Olha aquele olhar clínico, né? Então, pra mim, que na época, o visagismo era o quê? Olhar pra você e tentar identificar o que ficasse bacana ali. Fazer o possível pra não deixar desproporcional. Ah, o cara tinha uma barba um rosto muito redondo, a barba a gente ia deixar um pouco mais proporcional pra ele. A cabeça dele arredondava, a gente ia deixar um corte mais proporcional. Então, na minha visão, o visagismo era isso. De uma forma mais rasa, mas já tava aplicando, né? E quando, em 2022, quando eu vi que, na época, um dos meus mentores, né, um Marconi, começou a publicar bastante sobre visagismo, chegou até mim, e ó pra você ver que loucura, né? Até as pessoas que, às vezes, a gente sabe que não quer o nosso bem, às vezes ajuda a gente, né? Na época, eu tinha um cara que trabalhou na barbearia, no Reis do Corte, e ele saiu da barbearia, na época ele saiu da barbearia, alguns BO que deu, e ele queria voltar pra barbearia. E eu sabia que esse cara não gostava de mim. Ele falava mal de mim pra várias pessoas, só que eu sempre tratei super bem, eu nunca guardei rancor de ninguém. Deve estar até assistindo agora. Agora vai pegar. Vamos ver se vai saber quem que é, né? Vai mandar mensagem na dele. Não, e daí porque ele saiu, daí ele voltou.
ele voltou e começar a cortar comigo. Ele voltou ali do nada pra voltar a cortar comigo, porque ele sabia que o dono da barbearia, na época, o Hilário, ele sabia que o cara, tipo assim, tava ligado em tudo, né? Então ele falou, pô, se eu voltar a cortar com o Samuel, eu vou mostrar que eu tô de boa. Pode ser que eu consiga voltar a cortar lá. Sim. Então essa foi a artimanha. E daí uma dessas ele voltou e ele falou pra mim, ele falou, cara, você nunca pensou em fazer visagismo? Eu falei, putz, cara, eu vi que tá crescendo agora e tal, mas nunca me atentei a isso. Ele falou, pô, você tem perfil pra começar. E a partir daquele dia me deu um estalo, isso em 2022. Me deu aquele estalo, eu falei, cara, eu acho que eu vou começar nisso. E daí no mesmo dia, assim, eu mandei mensagem pra ele, falei, ó, eu tô acompanhando teu perfil há um tempo aqui, tô gostando do teu conteúdo, queria saber se tem uma formação pra fazer, né? Aí ele falou, cara, eu vou lançar uma formação daqui 2 meses, aguenta aí, se inscreve, vai ser uma honra ter você na turma. E aí foi a partir disso que começou tudo, virar o jogo de cabeça pra baixo ali, porque foi uma evolução surreal, cara, em conhecimento e tudo, né? Você vê em 3 anos de carreira uma evolução bem Não, rápida. muito né? grande, muito grande. E o que é o visagismo? O que é? O que define o visagismo? Cara, visagismo, falando de uma forma bem clara assim, um português bem claro, nada mais é que uma ciência que a gente usa pra revelar beleza. Como assim? Na época lá, desde quando o cabeleireiro descobriu o visagismo e começou a criar esse método, ele falava que não existia pessoas feias, existiam pessoas que não tinham a beleza revelada. E de fato, você pega uma pessoa que às vezes não é tão no nosso ver, né? Não é aquela, Desprovida, né? não é aquela pessoa tão desprovida de beleza, mas quando aquela pessoa se arruma, aquela pessoa corta o cabelo, faz a barba, não dá outro ar. Sim, Dá um outro visual. Então, tipo assim, a pessoa não fica mais linda do mundo, mas fica melhorzinha, não fica? Sim, E aí, já dá o uma visagismo, arrumada. basicamente é isso. A gente vai Visa- ver. Visagismo, não milagre, né? Os caras acham que é universal, né? Vai chegar aqui, tô, puxou e já era mágica. Mas basicamente o visagismo é isso. Então a gente usa de uma ciência, né? Estudo psicológico, estudo de tudo ali, de perfil comportamental das pessoas, proporções estéticas, né? Envolve relações matemáticas e filosóficas também. Então a gente faz toda essa ciência para ver o que tá fazendo aquela pessoa não transmitir beleza. Sabe? Então a gente faz análise do rosto para ver o que tá deixando ele desproporcional, o que tá fazendo ele, às vezes, comunicar algo que ele não quer. Então, basicamente, falando de uma forma resumida, isso é o visagismo. Acho que deu pra Bacana. ficar claro, né? Sim, show de bola. E a gente tava comentando até nos bastidores, né? Não basta a pessoa também só fazer cabelo, barba, né? Ficar bonito o rosto e não estar bem apessoado, bem ajeitado, né? É isso. Você estava comentando que vai acabar expandindo aí, né, os horizontes, né? Então, Não, hoje a comunicação não verbal, ela é tudo. Porque, tipo assim, infelizmente, nós somos julgados a todo momento. Infelizmente. A gente, querendo ou não, a gente é julgado a todo momento. Então, por que a gente não vai ser julgado de uma forma positiva? Já que a gente vai ser julgado, então vamos forçar esse julgamento a ser positivo. Então, é por isso que eu prego muito. Cara, se arruma, cuida da sua imagem, cuida da sua aparência, para que você consiga impactar as pessoas só delas olharem para você sem você falar nada. Então, isso é muito bacana, né? e você falou justamente que o visagismo é a comunicação não verbal, né? E acho que esse é o termo que define, né? É isso. Então, exatamente isso. Exatamente. E visagismo, ele é só pra, no caso o barbeiro, né, fala de visagismo. Ele não gosta de corte de máquina, é só corte na tesoura? Não, cara, isso daí foi alguma coisa que alguns profissionais de visagistas estão meio que criando. Mas eu sou meio contra isso. Sou contra o quê? A padronização. Eu até postei um vídeo esse dia atrás falando sobre isso. Eu não sou a favor da padronização. Sou a favor da identidade e da comunicação. Então tem uns que falam que visagismo... Pô, você vai fazer uma consultoria comigo, eu vou ter que deixar teu cabelo crescer. Na minha cabeça não faz sentido. Às vezes não faz sentido pro cliente ele ter um cabelo grande, porque no dia a dia realmente não vai ter como ele se adaptar com aquele corte. Às vezes não vai fazer sentido com o que ele quer transmitir, com a mensagem que ele quer passar para as pessoas, ou não faz sentido até mesmo para ele, para a mensagem que ele vai se olhar no espelho e vai sentir com ele mesmo. Então, quando falam que visagismo tem que deixar cabelo crescer, cara, eu sou totalmente contra. Eu sou a favor da comunicação e a gente olhar o cliente, analisar ele, ver o que é melhor para ele, não o que é melhor para nós. E na minha visão, quando eles falam que tem que deixar o cabelo crescer, você tá fazendo o que é melhor para você, não para o cliente. Então, na minha visão, isso é totalmente errado. Às vezes é complexo até para entender o que a pessoa quer transmitir também, né? Mas como você ser assertivo para essa pessoa transmitir confiança. Transmitir confiança... Tem diversos fatores que faz a pessoa transmitir confiança, então não envolve somente o cabelo. É por isso que hoje eu tô indo para uma outra área também que envolve tudo, não somente cabelo. Porque
para transmitir confiança, existe psicologicamente uma forma de a gente fazer isso. Por exemplo, linhas retas. A linha reta, ela transmite mais força, mais estabilidade, autoridade. Quando a gente traz isso pro cabelo ou pra barba, a gente consegue fazer essa pessoa passar mais confiança. Mas aí que tá, não tá somente no cabelo. Tá na postura que a pessoa anda, tá na forma que ela se veste. Não adianta nada a gente trazer um cabelo pra ela que vai fazer ela trazer essa confiança, se quando ela chegar no lugar, ela vai estar com uma roupa totalmente coerente. Aí não faz sentido. A mesma coisa é o que ela vai falar. Pô, a pessoa tá passando aquela confiança. A entonação de voz dela vai contradizer isso. Entendeu? Então, na minha consultoria é isso que eu trabalho. Eu trabalho todos os pontos, tanto o cabelo, quanto barba, quanto a roupa, quanto a postura, quanto a forma que ele fala, a forma que ele se porta, a etiqueta, né? Que a gente costuma falar. Então, é Molda a literalmente personalidade tudo. ali. É literalmente Realmente. tudo. É ser intencional, E exato a igual gente você veio falou. todo malacafento aqui, né? O cara veio aqui tá julgando a gente. Nada disso, cara. Aí, ó, inclusive, cada um de vocês tem uma identidade. Não, Sim. não é à toa que você tá aí. Você tá com essa camisa estampada, essa camisa básica, tem um porquê você tá com isso. Não faz sentido eu chegar em você e querer que você coloque a camisa que eu tô usando. Hoje eu sentindo que tá muito calor, eu queria ficar à vontade, porque normalmente eu não É ando isso. assim. Não, Casualmente. doutor, o homem anda... Geralmente eu tô de paletó, Então, é isso mesmo. gravata, então hoje eu queria ficar relaxado. A ideia é essa, ó. Essa é a ideia do visagismo. A gente saber ser intencional para cada ocasião. Por exemplo, você quer trazer uma mensagem que é mais contraída, uma mensagem mais Exatamente. acessível. Essa é a ideia. Sim, exatamente isso. Show. E assim, hoje as pessoas te procuram para fazer uma consultoria, você faz todo esse acompanhamento com ela, como você já falou, mas como que funciona assim? Não é um corte de cabelo apenas, então? Eu tenho vários modelos de consultoria. Para você ver, hoje eu tenho atendimento que começa em R$ 1.000 e vai até R$ 5.000. Na verdade, ou melhor, o corte hoje eu tenho separado, né? Que é R$ 200 o corte com visagismo. O que, que é a diferença dessas consultorias? Primeiro, corte com visagismo. Eu trouxe para aquele cliente que eu comecei a perceber que, na época que eles me procuravam para fechar uma consultoria, futuros potenciais clientes, eu via que alguns deles nem sempre estavam preocupados de fato com a imagem completa. Eles não estavam, tipo, a todo momento falando, não, eu preciso mudar minha roupa, meu estilo, preciso me portar diferente. Ele só queria um cabelo que fosse mais proporcional. Eu falei, tá, então para esse cliente que não quer pagar R$ 1.000 para uma consultoria, porque ele não quer saber de estilo, só quer saber de cabelo, eu vou facilitar, vou simplificar. O que eu fiz? Coloquei o corte com visagismo, que hoje é R$ 200. Então, para o cliente que chega e marca comigo só um corte com visagismo, a gente vai analisar, fazer proporções estéticas dele ali, analisar tudo, entender o que ele está buscando, o que ele quer, e aí a gente traz o corte, somente o corte. Aí na consultoria não, na consultoria a gente já começa a abordar outros assuntos. Então primeiro, a consultoria de visagismo, que é R$ 1.000, a gente já traz todo esse acompanhamento. Então a gente vai entender de uma forma muito mais aprofundada tudo que ele tá buscando, tudo que ele tá vivendo naquele momento, e sendo assim a gente vai começar a traçar um objetivo ali para ele. Então algo mais estratégico. Aí a gente começa a falar sobre cabelo, a gente fala sobre estilo, a gente fala sobre postura, né? Muito sobre etiqueta. E aí, no final, eu entrego para ele um documento, que é para registrar toda a nossa consultoria. Se chama dossiê. Que bacana. Então, nesse Cara, dossiê, vê a evolução, né? olha para ver que loucura. O barbeiro entregando um PDF pro cliente ali detalhado. Então, nesse dossiê tem especificações de tudo. Então, no dossiê tem lá a especificação de como que ele é, a questão física ali, né? As especificações do rosto, a textura do cabelo, perfil comportamental, que ele tem muito cliente que não sabe o seu perfil comportamental e isso também influencia. Acho que mais pra frente a gente fala sobre isso. Influencia muito na forma que ele se vê, na forma que ele age. Então, quando ele entende sobre ele mesmo, tudo fica mais fácil. E aí eu especifico isso no dossiê, e aí o principal do dossiê também é a forma que a gente aborda daí o estilo, né? Então lá eu coloco detalhadamente, por exemplo, as roupas que ele vai ter que comprar, quais lojas ele vai ter que comprar, baseado sempre no que a gente fez na consultoria, no que a gente conversou na consultoria, e não algo padronizado. Sim, dentro do que ele quer comunicar. Exatamente. Então a gente criou um plano estratégico para ele e dentro desse documento está todas essas estratégias, o que ele vai precisar. Aí depois tem as outras consultorias que envolvem consultoria de imagem e estilo. Aí a gente já vai um pouquinho mais distante, que daí eu já vou fazer closet clean, que é a limpeza do guarda-roupa com o cliente. A gente faz a montagem dos looks dele, a gente faz personal shopper, vou com ele até o shopping para comprar. A gente faz compras estratégicas, né? Porque o guarda-roupa do homem é diferente da mulher, isso é mais fácil de trabalhar. O homem ele precisa de menos peças para mais combinações. A mulher não, a mulher precisa, ela necessita de muito mais peças, muito mais acessórios. Isso dificulta um pouco. Então, pro homem acaba sendo mais fácil ali também. Que Então, dá pra ver a amplitude que é, né? Como que abrange tanta coisa. Nesse ramo de beleza e estética, né? A gente vê
que tem N tratamentos, N procedimentos, né, que são realizados e muitas vezes as pessoas acabam parecendo muito artificiais, né? Até a gente vê que tem aí a harmonização facial, né? Eu particularmente acho muito artificial. Dentro disso, sim, pensando como você não parecer artificial dentro de uma consultoria de visagismo, né? Cara, vai muito ali da observação de todo o contexto ali do cliente. Então a gente tem que analisar, igual eu falei, todo o momento de vida dele para entender o que ele está passando, o que ele está buscando e o que ele quer atingir. Sendo assim, a gente consegue traçar algo muito mais assertivo. Porque o que acontece muito às vezes de os vídeos às vezes ficar um pouco padronizado. Isso está meio que relacionado ao próprio homem. Por quê? Já vem de uma energia masculina, o homem querer transmitir mais força, mais confiança, mais poder. Porque o homem, essa energia já tá ligada ao homem. Essa energia masculina, né? Sim. O homem que vem de prover. Então, por exemplo, um cara que tá passando uma sensação de ser submisso, normalmente ele não vai gostar disso. Ele vai gostar de passar uma imagem de uma pessoa que se impõe. Faz sentido? Então, para isso, ele busca consultoria, para ele mudar essa comunicação. Só que isso é um padrão dos homens, porque normalmente os homens gostam de passar essa força. Então é por isso que às vezes a gente vê um vídeo ou outro que às vezes fica meio parecido. Pô, mas parece que esse vídeo aqui ficou meio parecido com o passado. Mas é porque os homens de fato estão buscando isso. Sim. Mas igual você falou, a gente tem que cuidar muito para não deixar padrão cada um. Então cada um a gente vai ter que trabalhar diferente Moldar, ali. né? Por isso que você tem que estar sempre atento ali para treinar o seu olhar. Se você não treina seu olhar, você não vai conseguir ter visões diferentes para criar possibilidades para o cliente. Mas também deve ter aquele cliente que te procura sem saber exatamente qual é o estilo dele, né? E Esse aí, é o nosso trabalho daí. e aí, como que faz para encontrar? Você ajuda ele a encontrar o seu próprio estilo ou Isso. a melhor Exatamente. performance? Então, normalmente os clientes chegam até nós, normalmente a maioria não tem uma identidade de estilo. E aí que tá o nosso trabalho, que a gente fazer ele traçar esse caminho e se encontrar. Aí que muda o jogo. Por exemplo, vários homens não gostam de comprar roupa. Por quê? Porque eles não têm essa identidade. Então eles não sabem aonde eles comprar e não sabem o que eles vão comprar. Por isso que o cara não gosta de ir no shopping comprar uma roupa, porque ele não sabe nem o que ele usa. Faz sentido? Exatamente. Então a ideia Eu é mesmo essa. fico perdidaço. Às vezes eu vou assim, né? Não, agora eu vou comprar uma roupa mais estilosa. Entro numa Só que você não loja, sabe como. e aí, como que vai combinar isso aí comigo, né? Vai ficar legal essa combinação que eu tô idealizando aqui? Eu vou ficar meio perdido. E é aí Fazendo que uma entra. consultoria, É aí que entra o Samuel Ferreira, que você pode fechar a consultoria agora. Entendeu? Então, olha a só. ideia é essa mesmo. Porque o cliente não vai, ele chega perdido, vamos dizer assim. E a gente vai traçar o caminho para ele. Então, a gente vai facilitar. Então, por exemplo, igual eu falei no dossiê, eu entrego até o lugar que ele vai achar aquelas roupas. Entendeu? Então, fica muito mais fácil. Hoje, o cliente, logo de cara, ele vai na loja, ele já sabe o que comprar, como combinar, porque daí a gente faz a questão das combinações de cores também, né? Então, ele já sai com direcionamento ali. Então, para ele comprar, Tem fica todos muito aqueles melhor. detalhes de paleta de cor. Paleta de cor também, coloração pessoal. É mesmo? Bacana, né? Eu lembro que minha esposa fez uma consultoria É nesse bacana. estilo e tal. A mulher colocou lá um tecido pra ver as cores que combinava com ela e tal. A coloração pessoal é importante? É. Pra valorizar algo assim, vamos dizer, te deixar mais harmônico, né? Então você vai se sentir melhor com determinadas cores. Porém, eu falo que a psicologia das cores é mais importante que a coloração pessoal em si. Por quê? Às vezes você quer usar uma roupa que não vai condizer com a sua paleta. A cor que você quer usar não vai condizer com a paleta que você tem que usar. Só que a psicologia é mais importante. Porque às vezes a sua paleta não faz sentido pro que você quer transmitir. Ou seja, se você quer passar autoridade, vamos lá, você vai ter que usar talvez um preto, um azul marinho, porque são cores mais quentes, né? Cores mais escuras traz algo mais nesse sentido de autoridade. Só que às vezes na sua paleta não tem isso. Não tem essas cores. Aí que eu falo, se você for se basear só nas suas cores, você vai totalmente incoerente com o que você quer. Às vezes na sua paleta só tem cores claras. Aí você vai comunicar o que você nem deseja, sendo que você poderia sim estar indo por outro caminho. Você pode complementar, entendeu? Então você não pode ficar refém da coloração pessoal. Você tem que usar a psicologia ao seu favor também. Então, por exemplo, hoje eu tô aqui. Por que eu vim de blazer? Para trazer um pouco mais de autoridade. Por eu ser mais novo, eu preciso reforçar de outra forma, para compensar, né? Só que para não ficar algo assim também muito rígido, eu vim com ele azul marinho. E eu aproveitei com a camisa também, azul bebê, que traz mais acessibilidade. Então, essa é a ideia, a gente se vestir de uma forma intencional para cada ocasião. Então, eu quero passar autoridade, mas ao mesmo tempo eu quero ser acessível. E aí, por esse motivo, eu vim dessa forma. Entendeu? Então, a ideia a gente é mostrar que tem esse caminho para os nossos clientes. Eu acho que você falou um ponto-chave agora, que é a questão de ocasião, né? A questão de emoção.
Porque eu acho que a gente também se veste, às vezes, pela emoção. Igual eu falei, hoje É eu queria isso. ficar confortável. Nem vi a roupa que eu peguei, só tirei do guarda-roupa e usei. E eu acho que um aspecto muito importante também é com relação ao trabalho, né? Com o que você trabalha? Como que você. Eu penso muito assim quando eu vou sair de casa pro meu trabalho, mas quando eu tô em casa, não ligo muito o que eu tô vestindo, pode estar rasgado, não tá. Não importa É muito, isso. não. Mas quando eu vou pro meu trabalho, eu tento me Sim, portar de outra maneira. bacana. Até É, porque o homem é advogado, né? Vai chegar lá de é roupa isso aí. rasgada. Não dá, né? Aí não passa nada de credibilidade, né? Não. Tem até um ponto em cima disso, né? Que as pessoas sempre perguntam, tá, como é que eu faço pra passar mais autoridade? E eu vejo que tem muito ruído em cima disso. Vamos dar um exemplo, você que é advogado aqui. Então, qual que é a diferença de você passar autoridade? A gente tem que olhar o contexto geral. O que que é passar autoridade pra pessoa? Com quem que ela anda? Com o que que ela trabalha? Como que ela convive? A gente tem que analisar tudo isso. Então, por exemplo, um palhaço, para ele passar autoridade, como que ele vai passar? Não vai ser terno e gravata. Não vai ser terno e gravata, vai ser muito mais colorido, vai ser fazendo piadas super engraçadas. Isso vai passar autoridade para o palhaço, diferentemente para um advogado, que é o seu caso. Então, Mas no advogado ainda acho que é mais fácil, porque a sociedade já construiu já construiu. um Mas, conceito que mas precisa, né? tudo já está construído. Já existe o uniforme, já. Tudo já tá construído, entendeu? Tipo, já tá no inconsciente de todas as pessoas. Sim. Por isso que quando a gente veste um blazer, você passa mais autoridade. Entendeu? certeza. Porque já tá, tipo, enraizado nas pessoas. É. Aí a gente usa isso ao favor, né? Eu procuro usar óculos também, porque daí eu passo uma questão mais seriedade. Mais intelectual. Deixo a barba também por conta disso, porque se eu deixar sem a barba, talvez eu não passe tanta credibilidade. Então tem todas essas coisas que a gente faz inconscientemente, na verdade, né? E Isso. acaba. Exatamente. O advogado é a mesma coisa. Então, o advogado, para ele passar mais autoridade, ele vai depender do quê? Mais do nível, assim, intelectual que ele tem. Então, o quanto ele mostrar isso, que ele entende das leis, entende de tudo, mais autoridade ele vai passar. Então, olha pra você ver que vai totalmente o oposto, né? Não é relacionado a uma roupa, eu quero passar autoridade. Tá, mas por que você quer passar autoridade? Mas eu acho que a primeira é a imagem, né? Ali que é a primeira impressão. É o ponto-chave. E depois que daí você pode desenrolar, porque você pode andar bem malacafento e você tem Passar autoridade um também. conteúdo muito relevante. Sim. Mas você já perdeu pontos por conta da imagem, né? Às Sim. vezes a pessoa nem quer te ouvir porque ela já te viu de uma certa maneira. Então é importante você ter dessa primeira impressão, né? E é muito louco essa questão da impressão, porque não é somente sobre como que as pessoas vai nos ver. É muito interessante, porque a forma que você tá se vendo também reflete nos seus resultados. Entendeu? Então, por que quando você coloca um terno, você vai pra uma audiência, você se sente o cara mais imponente? Você coloca o terno e você fala, não, hoje eu vou derrubar tudo que tiver na minha frente. Então, porque você se olhou daquela maneira, seu cérebro já reagiu àquilo, inconscientemente. Imagine se você fosse de moletom. Você acha que você ia passar a mesma segurança? Não. Não ia. Então, por exemplo, eu tô com uma roupa mais elegante, eu não vou me colocar de qualquer jeito. Eu vou me colocar na postura, entendeu? Então a pessoa pode perceber, às vezes a gente vai estar de uma forma mais descontraída, a tendência é o nosso comportamento ficar mais descontraído também. Então, você tá com uma roupa mais tranquila, você vai relaxar teu comportamento. Então, se você E tá a com a roupa mais tendência, alinhada, se você for até uma roupa mais descontraída, né? Você às vezes se sente até deslocado num ambiente desse. É isso. Então, só que se você também for numa roupa muito arrumada, também num lugar sente, descontraído, você também sente. O inverso é verdadeiro. Né? É muito louco, né? Então, cara, é o que a gente falou desde o começo, é você ser intencional ali, saber se vestir pra cada ocasião, né? Sim. E aquela máxima prevalece, né? A primeira impressão que fica. É isso mesmo. E já Não tem aconteceu alguma vez de você fazer a consultoria e o cliente ficar desconfortável, falar, cara, não sei, isso aqui não vai dar certo pra mim, acho que isso não combina comigo, ou o cara ficou meio resistente? Acho aí, que é um pouquinho mais longe, né? Qual que é o feedback dos teus clientes, né? Com relação a isso, né? Cara, nunca aconteceu. Até hoje, pelo menos não. A gente sempre foi bem assertivo. Mas claro que tem adaptações. Então, eu sempre deixo claro pro cliente na consultoria que aquilo dali é um processo. Então, o que acontece? A gente tá iniciando um projeto. Cara, acontece de consultoria às vezes demorar 6 meses da gente terminar. A hora que chega no resultado final, eu vejo novas possibilidades e eu altero para melhor, porque a ideia é sempre trazer o melhor. E já aconteceu também da gente chegar ali nos 3 meses de processo e eu ver que alguma coisa não está se adaptando. Eu vou e altero também para ficar melhor para o cliente. Então a ideia é sempre buscar isso assim para ter um mínimo de feedback negativo, entendeu? Sempre buscar ali para fazer, cara, eu preciso entregar o melhor para ele, algo que faça sentido também, né? Essa consultoria dura 3 meses? Não, depende do processo. Ah, tá. Então você vai fazer um processo de uma consultoria. Pode ser que até crescer o seu cabelo vai demorar 1 ano, por exemplo, para chegar no que a gente quer. Ou pode ser que daqui 1 mês já está no resultado final, entendeu? Hoje a maioria dos meus clientes que chegam,
estão com o cabelo curto, às vezes estão com o cabelo cortado de uma forma errada, a barba às vezes dá pra melhorar, então normalmente a gente demora um pouquinho mais de tempo ali pra chegar no resultado final. Mas quando chega aquele processo já que o cara já tá com o cabelo longo, a barba também, aí fica mais fácil. A gente tem o resultado imediato, né? E aí entra a questão também, se for uma consultoria completa, tem a questão do tempo, né? Das roupas, a gente fazer as montagens, então tudo isso leva um certo tempo também, né, de projeto. Eu queria saber de você o que você visualiza assim dos barbeiros no modo geral hoje, assim, a consciência do barbeiro, ela em relação a corte de cabelo no geral, assim, você acha que o barbeiro ele tá buscando se profissionalizar cada dia e está evoluindo no mercado? Existe esse crescimento no geral ou são algumas pessoas em específico que têm tido mais resultado? Cara, eu acho que é meio a meio. Então tem 50% de cada ali. Tem aquele 50% que tá de fato buscando evoluir, tá a todo momento se dedicando ao máximo em estudar, conhecimento, evento, para conseguir ser um profissional melhor. E tem outros que simplesmente preferem ficar estagnado e reparando em quem está estudando. Então é por isso que acontece muito de alguns barbeiros falar mal, por exemplo, de visagismo. Por que eles falam mal? Porque é muito mais fácil eles falarem mal da casa deles do que eles ficarem às 5 horas estudando que o visagista estuda. Sim, Entendeu? o cara que fala mal, geralmente ele só faz isso. É isso mesmo. Então, por exemplo, não é só do visagismo. Por exemplo, eles acham pra falar mal de tudo. Então, o cara começou a fazer preenchimento imediato de barba. Ele começou a falar que não faz sentido. Pra que fazer isso? Porque é muito mais fácil ele falar mal do que ele ir lá e fazer um curso, pagar caro, investir pra ter esse mesmo conhecimento, né? Então, na minha visão é isso. Tá muito equilibrado ali entre o profissional que de fato quer se destacar e o profissional que é mediano e abaixo da média também, né? Tá, e se uma pessoa que está começando hoje a aprender, né, a cortar cabelo, você tem só 3 anos, você acha que essa pessoa ela consegue se destacar dentro do mercado da barbearia? Ah, eu acredito que eu sou prova viva disso, né? Então, desde o começo, com a sede de crescimento que eu tinha, acabou que a gente consegue buscar alcançar novos níveis justamente por conta dessa sede de crescimento. Então, cara, independente do tempo, seja 3 anos, seja 2 anos. Tem um aluno meu que trabalha na barbearia com nós. Felipe foi meu aluno. Antes dele se formar no meu curso, eu coloquei ele lá dentro. Então, falei com o Hilário, né? Falei, Hilário, ele já é nosso perfil, ele já trabalha assim, assim, assado, dá pra gente ir lapidando ele. Há 2 meses atrás, bateu todas as metas, o bichinho faturou 5 mil reais. Caraca. Entendeu? Então, tipo assim, em menos de um ano. Então não tem como falar que não tem como, basta você querer e você correr atrás. Então as pessoas confundem muito essa questão da fé, né? Você tem que ter fé em Deus em primeiro lugar sempre, você tem que buscar ele, você tem que pedir pra ele, mas se você só ficar esperando ele, nada vai acontecer, você vai ter que ir atrás. Tem que se mexer, né? Você vai ter que juntar a fé espiritual e a fé material também. Você vai ter que colocar tanta fé que aquilo vai dar certo, que você vai e aquilo vai dar certo mesmo. Então hoje eu vejo que os barbeiros pecam muito nisso. E tem uma questão disso também, porque os barbeiros que são mais comuns, que não buscam conhecimento, eles são mais estagnados. E por que alguns barbeiros visagistas, eles são mais reconhecidos, vamos dizer assim? Você pega no Instagram, você pega dentro da empresa, né? Da própria barbearia ali, eles são mais reconhecidos. Porque eles estão a todo momento buscando mais conhecimento, estão a todo momento produzindo mais. Isso faz eles serem reconhecidos. Enquanto os outros, em vez de buscar a mesma evolução, não digo só dentro do visagismo, mas buscar outras coisas, né? Para evoluir, eles preferem ficar falando, e daí o tempo vai passando e eles vão ficando para trás, né? E quanto você acredita que um barbeiro hoje consegue faturar? Qual que é o seu limite, assim? Ah, cara, eu não tenho limite, não. Não tem limite. É o que eu falei da fé. Se você tem fé que você consegue ganhar 20 mil reais, você consegue, você vai atrás. O limite é a agenda, né? O limite pode ser a agenda. Aí você vai ter que agregar de algumas outras formas, né? Daí aumenta o valor, né? É isso mesmo, exatamente. Então, por exemplo, como é que você vai começar hoje? Você que está fazendo o curso e vai começar hoje. Seu corte, às vezes, lá no fundo da tua casa é 15 reais. O que te impede de você cobrar 150 reais até final do ano? Nada te impede. Basta você querer e correr atrás. Entendeu? Só que não é fácil. É um caminho simples, mas não é fácil até chegar lá. Entendeu? Mas se você traçar direitinho, tiver um foco e tiver como chegar lá, você vai correr atrás e vai chegar. Acho que entra a questão de posicionamento também, né? Então, Com você se certeza. posicionar. Mas dentro do visagismo, que você faz consultoria para muitas pessoas, atende muitas pessoas, qual que é o erro mais comum que as pessoas cometem na imagem? Ou não sei se existe um que você pode falar, esse aqui sempre acontece, tem que arrumar. É a questão de justamente ser intencional.
na forma que você vai se vestir. É igual eu falei, não adianta nada a gente querer se vestir, a minha identidade é essa, eu vou me vestir dessa maneira. Mas para onde você vai fazer sentido. Tem uma coisa que se chama dress code, né? Que é de cada evento tem um dress code. Você vai no casamento, tem um dress code. Você vai na igreja, tem um outro dress code. Você vai para uma reunião de network, tem um dress code lá também. Entendeu? Então cada coisa tem um dress code, às vezes não, vamos dizer assim, fixo, né? Que eles vão falar que tem, mas às vezes já está enraizado. Então, dependendo do lugar que você for, se for mais casual, você não vai colocar um terno. Você vai de uma forma mais casual. Então eu vejo que o erro, a maioria das pessoas comete é esse. Às vezes se vestir de uma forma ou bem demais, num lugar inapropriado, ou se vestir inapropriado num lugar que teria que ser bem demais. Eu acho que comigo, pelo menos, acontece. A minha esposa, às vezes, que ela quer mudar meu visual. Fala Sempre as esposas, cara. que eu sou As esposas é uma benção na minha vida, cara. Porque elas estão jogando as consultorias tudo pra mim, cara. Não, Elas são suas clientes. Eu sou uma pessoa muito isso. clássica. Eu uso o clássico ali da roupa pra ir trabalhar e tudo mais. E minha esposa já quer que eu seja mais moderno e tal. Só que é uma coisa que eu não me sinto bem com aquela roupa que ela quer que eu use e tudo mais. Tá entendendo, Samanta? Ó indireta. Ele tá aproveitando o momento. Daí eu prefiro... Não, mas eu acho que isso acontece também com o cliente que às vezes vai lá, né? Que às vezes você quer fazer uma mudança e toda mudança às vezes tem uma certa... Rejeição, né? A pessoa não quer mudar. Então, às vezes ela não se sente bem realmente com aquela roupa. Daí como que você lida com essa situação quando a pessoa, não, eu quero ficar no clássico. Daí você vai adaptar o perfil dele. A gente adapta em cima disso, exatamente. Então, por exemplo, a gente faz, na consultoria, a gente faz vários testes até chegar numa ideia concretizada. Então, por exemplo, um dos testes é o Pinterest. Conhece o Pinterest? De fotos? Sim. Então, o que eu faço? Eu já tenho tipos de fotos lá de cabelos, altura diferentes, grande, médio, longo, roupas diferentes, acessórios. Quando a gente vai traçar uma identidade, eu mostro pra você no Pinterest, porque o homem ele é muito visual. Então, o homem, pra ele se imaginar daquela maneira, ele tem que ver. Então, não tem como eu falar, ó, você com o cabelo todo na tesoura ia ficar sensacional. Se você não vê uma foto de como ficaria, você não consegue se imaginar. Eu já sou diferente. Eu vejo, mas não consigo me imaginar. É verdade. Isso é auditivo. Eu acho assim, ó, fica legal pra você, mas acho que pra mim não vai ficar legal. Tem esses casos também. A gente vai ter que trabalhar de outra maneira não, daí. mas pode ser que fique, mas você não consegue se imaginar, né? Sim. Não consigo ver. Mas então, voltando lá na questão da gente olhar pro cliente e analisar isso. Por quê? Nesses testes entra a linguagem corporal. Por isso que envolve essa questão dentro do visagismo também. Não é simplesmente a gente vai chegar lá e vai cortar o cabelo. Pô, eu estudo linguagem corporal justamente por conta disso. Pra ver quando o cliente tá desconfortável ou não. Porque através do olhar dele, da concordância, quando eu mostro a foto, eu já sei se ele gostou daquilo ou não. Se faz sentido a gente seguir com aquilo ou não. Eu falo, ó, dessa forma aqui, essa lateral, nessa altura, faz sentido pra você? Às vezes ele fala, faz. Mas a linguagem corporal entregou outra coisa. Aí às vezes ele fala, pô, cara, isso aqui não faz sentido. E eu confirmo muito isso através do corpo dele. Às vezes ele fala que não faz sentido, a gente tem que entender o porquê. Tá, mas o que você não gostou aqui? Ah, não gostei por causa disso, disso e disso. Opa, então vamos usar isso, mas vamos adaptar isso. Entendeu? Então a gente vai criando possibilidades ali. Com a roupa é a mesma coisa. Então, igual você falou ali da questão de o cara que é mais clássico, aconteceu semana passada numa consultoria. Um cliente que era advogado. E ele também tem um estilo tradicional. Ele tem um estilo tradicional, gosta de roupa casual, a barra da calça gosta dela mais longa. Você acha que esse cliente, mesmo que a gente vai trabalhar dele de uma forma moderna, você acha que eu vou colocar uma calça curta nele, uma barra cigarrete, que é acima do tornozelo? Não faz sentido. Então eu vou adaptar um estilo moderno, mas dentro do estilo tradicional dele. Sim. Entendeu? Então a gente coloca algo ali que vai fazer sentido, mas que não foge à essência. Basicamente Eu isso. vi um vídeo lá no seu Instagram, você falando do visagismo no afro, né? Visagismo afro. Polêmica, hein? Polêmica, porque realmente são pouquíssimos esses tipos de trabalho que a gente encontra por aí, né? Realmente, o visagismo funciona pro cabelo afro, pro masculino afro? Com certeza, é porque o visagismo não tá relacionado a cabelo, né? Então o visagismo funciona pra careca. Funciona pra calvo, entendeu? Porque não tá relacionado diretamente ao cabelo ou à barba. Então, por que eu comecei a postar um pouco desse conteúdo afro? Justamente para começar a atrair esse público, para eles conseguirem enxergar que tem possibilidades para eles também, que não é só cabelo liso que pode passar por uma consultoria. Então, a minha ideia hoje no meu perfil é justamente desmistificar esse negócio que é só cabelo. É por isso que eu trago assuntos sobre moda, sobre cuidado pessoal, para eles verem que na consultoria a gente não vai falar sobre só o cabelo que é melhor para você. A gente vai trabalhar a imagem no contexto geral. Às vezes uma pessoa que é negro
ele acha que não vai fazer uma consultoria comigo porque ele acha que o cabelo dele não tem possibilidade. Sendo que às vezes o cara tem infinitas possibilidades no cabelo e ainda por cima a gente vai trabalhar outras coisas. Então é um padrão ali que eu tô tentando quebrar no meu perfil, que tá faltando ali bastante profissionais para falar mais sobre isso também. Mas até nessas barbearias que são especializadas, né, em cabelos negros, né, eu acho que fica bem bacana, né? Tem N possibilidades que Sim. eles fazem, assim, que você fica impressionado. É surreal. Eu já atendi clientes afros, de cabelo afro ali, clientes negros, que falou que o barbeiro falou que não tinha possibilidades pra eles, imagina? A possibilidade é gigantesca, cara, é enorme. Sim. E tem classificação de fio, por exemplo, de cabelo cacheado, de cabelo crespo, que a gente consegue chegar no cabelo cacheado. Então, por exemplo, ele pode usar o cabelo crespo com diversos cortes, diversos penteados. Se quiser deixar algo assim ainda mais natural, a gente consegue fazer uma desondulação, por exemplo, e criar algo mais cacheado pra ele. Então, tipo assim, ele tem duas possibilidades. Cabelo liso, que possibilidade que tem? É só É liso, único. entendeu? Sim. Eu já usei meu cabelo de tudo quanto é jeito. Eu já fiz várias Verdade. coisas, usei dread, Dread, cara. dread, já fiz trança raiz, já deixei ele black power, já fiz de tudo mesmo, assim, sabe? Nossa. Mas, tipo, eu não consigo ainda, até hoje, identificar assim, cara, qual que é o meu estilo que é o melhor. Porque eu já fiz de tudo, já deixei ele bem quadradinho, já fiz de tudo mesmo, assim. Sim. Mas hoje, olhando para tudo que eu já fiz, realmente não é só o corte. Talvez o contexto geral, Sim. isso pode mudar o jogo, né? Não Exatamente. definido somente Só no cabelo. pelo Mas cabelo. às eu vezes- olhando o Vidal de fora, eu vejo que são fases dele. É isso que eu ia falar. Que reflete cada Momento. cabelo que ele tá usando, sabe? Exatamente. É exatamente É. isso. Por exemplo, às vezes você tá numa fase, agora nessa correria toda, às vezes é barbearia, é podcast, é tantos outros projetos, que você fala, cara, eu tô sem tempo pra ficar organizando o cabelo. O que que você vai fazer? Você vai dar aquela baixada pra ficar mais prático. Então é uma fase da tua vida que você vai precisar baixar ele. E visagismo é isso, a consultoria ela é de momentos ali. Por exemplo, tem clientes que já me procurou pra uma consultoria, porque o momento dele era uma promoção do trabalho. Então, aquele momento a gente precisava criar uma imagem para ele ser promovido. Depois mudou. Então ele voltou, a gente refez um projeto nele, porque estava num outro momento de vida. Então olha que louco que é isso, né? A gente cria várias possibilidades ali, Então né? dá pra fazer várias transições. Dá, né, com Zé? certeza. E às vezes tem uma questão também que você não gostou do seu cabelo em específico, porque às vezes a sua roupa não estava condizendo. Entendeu? Então às vezes a roupa que você tava, o estilo que você tava não estava combinando com o teu cabelo. Aí você se sentia desconfortável. Entendeu? Às vezes falta isso também. A E gente se ele tá um pouquinho mais cheinho ou mais magro, isso também influencia? pode influenciar também, mas não 100%, né? Mas pode ser que sim, de alguma forma. se tá se sentindo desconfortável, academia, cara. É que às vezes, né, o cara quer que o visagismo deixe ele magro. mas Magro. não É, tem o uns que fazer. abusam, né? Já começamos falando que não faz milagre, né? É. Não tem como. Tem uns que abusam, né? Aí Quero não sentir dá, mais. amigo. Mas de fato, ó, parece brincadeira, parece zoeira, mas tem como a gente deixar o cliente com aspectos que Aham. traz, assim, algo, vamos dizer assim, uma ilusão de ótica. Então, um degradê que a gente faz Ele na acaba barba. reduzindo, Isso, né, um degradê o que a gente faz efeito. na barba ou no cabelo ali, isso influencia. Por exemplo, às vezes o cliente tem um rosto muito cheio, né? Muito largo. Vamos colocar lá, pontuar a bochecha, que é um ponto que vários têm. A bochecha, ela é muito grande. Ele acha que se ele fizer um degradê, vai contrair. Mas na verdade não, vai dilatar. Porque o degradê é como se desse luz. Então o que vai acontecer? Ele vai criar luz nessa região, vai expandir essa região aqui. Por isso que a gente teria que deixar o cabelo crescer, por exemplo, porque a gente harmoniza. Consequentemente, a gente consegue criar uma ilusão de ótica que vai dar a sensação dele estar mais magro. Tá entendendo? Só que, claro, a gente não faz milagre também, né? é só uma ilusão, tá? E quando o pessoal te procura, eles procuram querendo o quê? Para uma promoção, que nem você falou, para se sentir bem, um bem-estar, ou para um encontro, ou às vezes é uma situação de casamento, né? Hoje a maioria dos clientes buscam pelo lado profissional. A maioria busca pelo lado profissional, porém tem vários que buscam pelo pessoal também, igual alguns não se sentem bem com o cabelo e que é uma consultoria justamente para se sentir melhor, ou quer aprender a se vestir melhor. Então eles buscam por isso, pelo pessoal, mas a maioria busca pelo profissional também, que é ter uma imagem mais estratégica. Então é muito bacana essa questão também que divide muito, né? Então já teve clientes que me procurou para casamento. Ah, eu preciso de um projeto, eu vou casar daqui 6 meses, vamos começar a criar agora. Entendeu? Então o que aconteceu? A gente criou para ele uma imagem, já refletindo o momento de vida dele atual, mas que também fosse impactar lá na frente, que é o casamento, né? Então são várias fases, né?
Eu acho que isso, a questão da fase, né, pega legal, né? Resume Show de bem, bola. né, o Sim. que você quer. Então você pode ter, até interessante para quem quer entrar, né, no ramo do visagismo, ver que não é um cliente de uma única vez, né? Esse cliente pode É retornar. recorrência. Exatamente, necessita disso. Porque o cliente fez uma consultoria contigo. Tá bom que a gente entrega um projeto ali que qualquer outro barbeiro que entende tecnicamente vai conseguir executar. Se ele ler com atenção e entender de fato as técnicas, ele consegue executar. Mas às vezes tem aquela certa rejeição, né? Então no dia a dia mesmo, às vezes o cliente já tem uma rejeição de cortar com o outro, né? Ah, o cara não vai acertar meu corte, sendo que nem é nada demais, é um social na dois. Imagina quando Cara, cria um mas projeto, isso, né? isso é complicado. Pegando um exemplo assim, eu contratei um pedreiro lá para casa Sim. e coloquei uma pedra na churrasqueira. E a pedra, ela veio como se fosse um desenho de como que tem que ser instalada a pedra. Tá dizendo, um manualzinho. Uma pedra maior, tá menor. Uma maior, tá menor. E era isso. Falei, ó, você tem que seguir isso. Ele falou, não, eu sei fazer, faço do meu jeito. Meu Deus do Cheguei céu. lá, tá tudo errado. E às vezes é a mesma coisa, entendeu? Chega lá pro barbeiro e fala, quero que faça assim. Não, Sim. eu sei fazer. Você quer ensinar a fazer o meu trabalho, né? Então às vezes tem essa Cliente. resistência, isso mesmo. Resistência. Essa resistência da pessoa, assim. Então é. Até eu tava falando com o Vidal ali nos bastidores mais cedo, que a questão da consultoria online, né? Hoje eu entrego uma consultoria online também. O processo é o mesmo. Por exemplo, se for uma consultoria completa de consultoria de imagem, que envolve roupa, a compra, o personal shopper, a gente faz ao vivo com loja específica. Então a gente entra na loja, faz o carrinho ali online, né? A gente não vai até a loja pela distância. E aí, o que que acontece? Às vezes na consultoria online, a gente cria um projeto para o cliente. Aí ele vai ter que levar esse projeto para um barbeiro. Às vezes, se eu conheço o barbeiro da cidade, eu indico. Se não, ele leva para o barbeiro de confiança. E aí, até hoje, eu não tive nenhuma rejeição. Então, sempre que eu mandei para os barbeiros, ó, precisa executar dessa forma. Então, detalhadamente assim, eu explico tecnicamente também. Então, ele entende. Até hoje não teve rejeição, não. Foi bacana. E é legal que o cliente às vezes não quer perder o barbeiro de confiança dele, Isso, né? isso. Então ele pode continuar, Acontece, né? acontece também. Às vezes o cliente vem até mim fazer a consultoria e ele corta com outro barbeiro. Só que assim, ele não quer parar de cortar com outro barbeiro. Ele quer continuar cortando com ele, mas quer fazer um projeto comigo. E tem clientes Não que tem vêm problema de nenhum. outras cidades, outros Vem. estados para fazer consultoria com Hoje a você? maioria vem de fora, cara. A maioria vem de fora. No começo, quando eu dei aquele boom, né, na minha agenda, era local. Quando o meu Instagram começou a crescer, comecei a me posicionar diferente, começou a vir de outras cidades aí. É muito bacana você ver como é que vai chegando, né? Inclusive, não só eles vêm, como eu vou também. Porque agora, uma vez no mês, eu vou pra São Paulo fazer atendimento. Olha pra você ver que loucura, né? A gente vai pra lá e, tipo assim, cara, nunca que eu imaginei lá no início que eu ia estar indo pra São Paulo pra atender outras pessoas. Que pagam mais caro ainda, porque lá em São Paulo a minha consultoria é mais cara do que aqui em Curitiba. Então, tipo assim, olha pra você ver o nível que vai chegando, né? Eu vejo o homem lá em São Paulo, esse tempo tava em Balneário Camboriú, fazendo Olha, Tá ganhando bem, né? consultoria. Pô, top demais, cara. Balneário foi. Balneário foi louco, hein? Eu vi lá em vídeo top, alto Balneário carrão. foi. Olha pra você ver o que é o posicionamento, né? Em Balneário, salve Alan Cabral. O Alan é um grande empresário, né? Ele mexe com aposta esportiva lá em Balneário e tá tendo uma ascensão aí gigantesca no mercado digital também. E ele começou a me seguir através de um vídeo meu que viralizou. E quando ele me seguiu, eu já vi o perfil dele, vi que ele já tá famoso já. Falei, ô, que da hora, né? Você vê que os famosos vêm te seguir. É bacana porque você vê que seu trabalho tá fazendo sentido, né? Eles não iam te seguir à toa. E aí passou um tempo, eu intimei ele. Falei, ô, irmão, a gente precisa fazer uma consultoria aí, né? Pra alinhar 100%. Aí ele falou, tá, mas quando que você vem pra Balneário? Ele perguntou se eu era de Balneário, né? Eu falei, não, eu sou de Curitiba. Ele falou, quando que você vem pra Balneário? Eu falei, só a gente armar aí, né? E aí ficou nessa, passou um mês, ele me intimou. Aí ele falou, irmão, quer vir pra cá pra nós fazer essa consultoria? Eu falei, pô, na hora, né, cara? Eu falei, só não tenho agenda pra esse mês, isso era em junho. Ele falou, quanto você me cobra? Eu falei, 5 mil reais. 5 mil reais a consultoria pra ir pra lá. Eu falei, mas eu não tenho mais agenda pra esse mês. Então tá bem corrido. E aí ele falou, cara, se eu te pagar 10 mil, você vem essa semana? Aí o que eu fiz? Tive que cancelar todos os compromissos, Acho que né? eu vou dar um jeito aqui. Né, Então era numa segunda-feira. Na quarta-feira, na minha folga, eu tava cheio de compromisso ali. A mulher até ficou brava que eu cancelei alguns. Mas fui. Fomos cedinho pra Balneário e pagou 10 mil reais numa consultoria. Olha pra você ver que loucura que é. E aí quando a gente chega lá, que vê aquelas mansões, Porsche, aquele McLaren. Então, cara, é muito louco, né? Corvetão, vermelhão. É muito bacana Coisa você linda tá mesmo. nesse ambiente, né? Te enche de mais sede de crescimento, né? Dá aquele gás. E hoje no Brasil tem muito visagista ou ainda o mercado é bem nichado? Não, tem considerável
com a quantidade de barbeiro, tem muito pouco. Tem muito pouco visagista. E, na verdade, assim, eu acredito que o conhecimento do visagismo não é só para quem quer fazer consultoria. Eu acredito que todos que são barbeiros, independente se é visagista ou não, tem que ter essa base. Porque, cara, é independente, você vai ter que entregar sempre um bom trabalho pro seu cliente. Às vezes as pessoas confundem isso, acham que a gente que é visagista não vai fazer um bom corte, né, se não for consultoria. Não é isso. É que a consultoria envolve uma outra coisa, um outro planejamento, né? Muito mais tempo, mais horas dedicadas àquele cliente. Então, isso que diferencia a consultoria. Mas o atendimento normal, a gente também entrega visagismo. Não tem como eu cortar, por exemplo, sem ângulo. Se você for lá e eu ver que tá alguma coisa desproporcional, eu vou te alertar. Ó, dá pra gente melhorar, dá pra gente fazer isso, dá pra gente criar uma possibilidade pro cliente também. Só uma plástica, né? É nada, cara. Aí, E tem, assim, matéria boa. como se destacar no meio de tantos profissionais hoje, já que é um mercado que cresceu bastante? Sim. Cara, o segredo, eu acredito que não é nem só na barbearia. Pra você se destacar, essa dica que eu vou dar aqui não é só pra quem é da barbearia, não. É pra todos os mercados. O que diferencia uma pessoa? O nome já diz, diferenciais. Se você não tem um diferencial, você não vai se destacar. E foi isso que me despertou lá atrás, quando eu fui começar no visagismo. Por quê? Desde quando eu entrei na barbearia, eu percebi que os barbeiros eles eram estagnados. Então, o barbeiro que eu acompanhava há tanto tempo ali, eu via que ele tinha o mesmo carro, ele fazia as mesmas coisas, frequentava os mesmos lugares. Aí eu comecei a entender tecnicamente, eu percebi que os cortes eram o mesmo, então não tinha uma evolução. Tava acomodado, né? Tava acomodado. O que eu fiz? Eu falei, mano, eu vou ser diferencial. O primeiro diferencial que eu tive na época foi trabalhar com cabelo feminino. Então eu me formei como cabeleireiro também. E eu comecei a trabalhar e ter um diferencial com tesoura. Porque quando chegava cabelo longo, não só mulher, mas homem também com cabelo longo, eu dominava as técnicas de tesoura e conseguia executar um bom corte. Então esse foi meu primeiro diferencial. E aí começou a dar aquela saturada. Quando começou a dar aquela saturada ali que eu comecei em mim mesmo, eu comecei a sentir que eu tava me estagnando, falei, não, eu preciso de um diferencial a mais, eu preciso acrescentar. E eu sempre gostei de ser uma pessoa técnica. Então, por exemplo, quando eu ia fazer um corte no cliente, que eu ia fazer uma divisão em V, uma divisão em Y nele, eu não só fazia, eu explicava o porquê que eu tava fazendo. E isso agregava valor no meu serviço. O cara olhava pra mim e falou, caraca, o bichinho ali entende, né? Eu olhava, já era mais jovem, né? Piazinho é bom mesmo, né? Era sempre essa comunicação, né? Então, eu sempre gostei desse lado técnico. E aí despertou o interesse do visagismo, né? Que daí eu falei, cara, vai ser um diferencial gigantesco. Eu vou conseguir agregar mais para meus clientes. Então, hoje, você se diferenciar dos demais é justamente isso, você ter diferenciais. Você precisa pensar fora da caixa, precisa fazer coisas que o outro não está fazendo. Por exemplo, se está todo mundo postando um determinado conteúdo, você vai ter que puxar para um outro lado, para agregar valor em cima do seu serviço. Porque se você está fazendo o mesmo conteúdo que eles, é a mesma coisa que todos. Por exemplo, o Juarez estourou. Por que ele estourou? Que ninguém fazia vídeo puxando a capa. E aí, do nada, todo mundo começou a fazer. Consequentemente, virou um conteúdo popular. Já não passa mais valor. O que eu tive que fazer? Mudar a minha forma de conteúdo. Então, eu comecei a pensar pro outro lado para conseguir agregar também de outra forma com os clientes. Eu acho que você também tem um grande diferencial, talvez você já tenha percebido, mas você é um excelente comunicador. Você sabe passar isso e acho que isso acaba transmitindo confiança e autoridade pra você. Não é só a roupa, né? Sim. Isso tá meio que ligado ao temperamento já, né? Temperamento, quando a gente traz esse autoconhecimento, é muito bacana também. Os clientes, eles gostam muito disso. Porque, vamos lá, temperamento. O que é o temperamento? O temperamento é uma base biológica que vai definir ali a personalidade do cliente. Então, o cliente que é a pessoa, né? Vamos falar, a pessoa que é tímida, por exemplo, é desde lá de criança. Aquela pessoa mais retraída, aquela pessoa mais tranquila, mais na dela. A criança que é mais extrovertida também é desde criança. Então, ela vai seguindo gerações ali, sempre com aquela personalidade dela, mais alegre, extrovertida. E o temperamento, que é o meu sanguíneo, ele vem do temperamento DISC, né? Que é o perfil DISC, que é o influente. Então, eu já tenho essa influência de natureza. É algo que está em mim, enraizado. De natureza, eu já tenho algo que é mais persuasivo ali. Só que se eu não sei disso, eu não consigo destravar. Então é muito bacana isso também, porque quando a gente entende sobre nós, é o que eu falei, quando a gente entende sobre nós, a gente consegue se comunicar melhor. Então, por exemplo, uma pessoa que é um colérico, um temperamento colérico, é um temperamento que é mais líder. O Vidal, por exemplo, é um temperamento colérico, um cara que é mais líder de autoridade ali, de natureza. Então você já tem essa liderança de natureza. Só que às vezes você não sabe disso, porque você não tem esse autoconhecimento. E quando você sabe, você consegue hackear seu cérebro para isso. Então, por exemplo, você está numa empresa, você vai fazer de tudo para que você seja mais proativo, você consiga chamar a atenção do chefe e de alguma forma você virar um líder um dia. Então você começa a trabalhar em cima disso. Isso também serve negativamente. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo da minha pessoa que me atraso muito fácil.
tá? Justamente por conta do meu temperamento. Não é porque é brasileiro, não. Não, justamente por causa do meu temperamento. O que que é? O sanguíneo ele é mais extrovertido, mais alegre, ele acaba sendo mais desorganizado também. E eu não sou igual um melancólico, por exemplo. O melancólico, ele tem uma reunião no outro dia. O que que ele faz? Ele vai arrumar toda a roupa dele em cima do sofá, para no outro dia ele acordar, somente escovar os dentes e sair, porque vai estar prontinho tudo. A marmita vai estar pronta. Eu não. Eu deixo para fazer Na nos última 5 hora. minutos antes de eu sair. Entendeu? Então eu não defini a minha roupa, eu não defini o que eu vou fazer naquele dia. Acaba tendo essa desorganização. Só que quando eu entendo que isso é de natureza, tá enraizado em mim, eu consigo hackear meu cérebro também. Então eu consigo trabalhar de uma forma para não fazer isso. Falo, ó, se eu sei que a tendência é eu me atrasar, então eu vou fazer o possível para no dia anterior eu conseguir resolver isso. Então é uma coisa que eu venho trabalhando há muito tempo. É difícil, não é fácil, mas a gente vai adaptando ali, aos poucos vai adaptando. A minha noiva, né? Ia falar namorada. A minha noiva, ela fica doida, porque agora ela já sabe, né? Então quando eu falo que a gente vai sair, eu falo, ó, eu passo aí às 8. Daí ela fala, tá bom, às 9 eu começo a me arrumar. É tipo isso, entendeu? Finalizando agora, então, ó, pra ver que loucura que é, né? Quando você entende sobre você, você tem esse autoconhecimento, você consegue trabalhar tanto os lados negativos quanto positivo também, né? Porque tem tendências de comportamento que você sempre vai seguir nessa linhagem. Eu, pra ser bem sincero, tô bem impressionado, porque você é uma pessoa muito nova, ter todo esse conhecimento de si mesmo, que hoje as pessoas não se conhecem, né? Então, a gente Sim. demora, né? Pra chegar e falar, pô, Autoconhecimento. até hoje acho que eu não me conheço completamente, né? Então, E eu sou muito sistemático, o Vidal sabe que eu chego aqui, preparo minhas perguntinhas, se já tem um roteiro que eu vou seguir, tô me preparando no dia anterior, quero conhecer, quero saber quem você é, já fui lá te visitar no Instagram, já fui conhecer tua página, Bacana. não vou deixar, tipo, De última hora, pra né? última hora. Você é um cara, tipo assim. Você é um cara mais retraído ou você é mais extrovertido? E como é que é essa questão? Depende. Profissionalmente. É, né? Você se força, né? É. Você se força a isso. Não força. Profissionalmente eu sou muito centrado, muito sério. Eu sim. não sou descontraído. Mas aqui é meu ambiente descontraído. entendi. Mas se der uma cachaçinha, então. Aí já era, aí solta de vez, Eu né? falei, depende. É, que vai. mas assim, ó, por exemplo, você tá numa pizzaria, tá numa roda de amigos aqui, você é a pessoa que tá observando, Sou mais observador. né? Você tem um perfil mais melancólico. Sou mais observador. A forma que eu vi você andando ali já deu um indício disso, mas não tem como a gente gosto definir de cara. De conversas que não vão me agregar, sabe? Sim. Conversa só pra jogar fora, assim. Não faz sentido, Não, né? eu até saio de Só- perto. Você é uma pessoa muito metódica, né? Eu gosto de. Não sou metódico, mas sou sistemático, sabe? Tudo alinhadinho. Porque eu acho que por conta do que eu faço também, eu sempre tenho prazos, né? Não posso perder, É né? muito Então, organizado. Muito vejo organizado, assim. acho que essa é a palavra. Sim. Pra algumas coisas também, outras coisas às vezes a gente acaba esquecendo. Não, mas porque isso a é cabeça normal já, mesmo. já tem uma idade, né? Mas então, essa questão do temperamento é interessante, igual É você muito tem interessante esse também. lado, esse perfil melancólico. A gente se baseia por várias coisas, né, pra identificar. Por exemplo, primeiro, o que que eu olho? Até a forma que você sorri influencia nisso. Por exemplo, um sanguíneo, a forma que ele sorri, ele sempre vai mostrar mais a gengiva. Então, é aquele cara que sorri, aquele sorrisão aberto, aquela boca mais larga. Sem vergonha. Aham. É. Já o colérico é o cara que vai mostrar só os dentes. Então ele vai sorrir, aquele sorriso bem espontâneo, mais os dentes. O fleumático, ele vai mostrar o sorriso dele de uma forma mais, vamos dizer assim, um pouco mais, sabe aquele sorriso meio sem graça, meio sem sal? É um sorriso meio murcho. Sim. Já o melancólico, às vezes ele nem vai abrir o sorriso. Ele vai só, entendeu? Ele é dessa forma. É difícil às vezes tirar uma risada mesmo. Entendeu? Então, tipo assim, o melancólico é dessa forma. Então, só pelo sorriso a gente consegue identificar. Sim. Então, quando eu vou identificar o cliente, por exemplo, eu vou cumprimentar ele. A forma que ele sorri pra mim, é um indício. Aí a forma que ele anda, que ele levanta, já é outro indício, porque a forma que anda também. Por exemplo, o sanguíneo, ele caminha mais saltitando. O colérico, ele caminha mais firme, passo mais firme. O melancólico, ele caminha mais lento. E já o fleumático caminha mais nas nuvens, assim, bem longe, sabe? Porque ele é um mais tranquilo. Então, olha que loucura como é que é, né? A gente vai adaptando tudo. Aí a forma que você senta na minha cadeira, eu também te avalio. A forma que você passa a mão no cabelo também indica o seu temperamento. Então, até a forma que você falar comigo, eu perguntar como que é o seu corte, eu já identifiquei tudo sobre você. Não, é interessante você falar isso, porque até então, o Vidal já teve lá visagista lá na barbearia dele, eu achei que era só uma questão visual, né? Não achei que tinha essa questão de personalidade. Tô, pra ser bem Aprendendo, sincero, né? aprendendo aqui, porque eu não sabia Bacana. realmente. Então,
Tá sendo bem interessante. Sim. Então, tipo assim, é por isso que é tão difícil, às vezes, errar na consultoria. Porque quando a gente entende o perfil comportamental, a gente é mais assertivo. Então, por exemplo, você que é um melancólico. Se eu fosse trabalhar o seu cabelo todo na tesoura, eu trabalharia de uma forma diferente o penteado. Então, eu não deixaria tão despojado o teu cabelo, porque você iria se incomodar, dependendo da situação. Se eu olhar e falar, pô, não tô me sentindo bem, tá muito bagunçado. Por quê? Você é uma pessoa que gosta de coisa mais alinhada. Então, se eu pedisse pra você pentear seu cabelo agora, você ia falar bem assim, eu gosto de pentear assim, ó. Topetinho, pá. Então você passa a mão de uma forma diferente. O sanguíneo não, o sanguíneo já passa bagunçando. Mas é engraçado uma coisa assim que até eu ficar com a minha esposa, eu nem penteava o cabelo. Mais espojadão, né? Daí por conta dela, ela tem que ficar mais alinhadinha, mais arrumadinha. Agora eu só fico alinhado, né? Porque eu entendi também Vai se moldando também, né? que faz sentido pro meu trabalho que eu faço, né? Eu não posso chegar lá com o cabelo pra cima, né? Sim. Querendo ou não, é a autoridade, a imagem que eu tô passando pras pessoas que eu tô ali, não vou passar confiança, né? Então É isso mesmo. Então, na ideia da consultoria ali, quando a gente fala que a gente consegue ser mais assertivo, é por conta disso. A gente identifica o perfil, então a gente sempre vai traçar já o caminho ali que é mais próximo do que ele vai gostar. Então, eu nunca vou fugir muito da realidade dele, né? A gente sempre vai tentar aproximar ao máximo, por mais que seja algo diferente, mas que faça parte ainda ali de alguma forma da essência dele, né? Então, aí acaba sendo mais assertivo. E essa molecada que usa uns low fade em V e tal, esse tipo de corte. Podia banir, né? Existe alguma relação? Porque Existe. é um ambiente comum É a para fase, né? molecada. Sim, é a fase. É a fase. Por exemplo, por que que os adolescentes hoje gostam de jogar a franja lá na frente? Tá em alta. Aquele topete com a franja caída. O Davi falou essa semana isso pra mim. Eu queria deixar o cabelo. A franja caída. Aham. Sabe por quê? Aham, falou essa semana. Qual que é a fase que é a fase de adolescente? A principal fase, não é rebeldia? Então, o que que acontece? Dentro do visagismo, o nosso rosto ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é a parte da testa, que é o terço superior. E esse terço superior ele indica razão, ou seja, a testa ela passa uma comunicação mais racional. Por exemplo, quando a pessoa tem a testa maior, quanto maior é esse terço, mais ela vai indicar que é uma pessoa que pensa bastante. Quando a testa é menor, é uma pessoa que pensa menos e age mais, normalmente, tá? Então o que acontece? Quando os jovens, hoje os adolescentes, tampa a testa, o que que eles estão querendo indicar? Que eles estão focados nas emoções e na intuição deles. Ou seja, eles não querem pensar muito nas consequências, só quer saber de fazer e viver o que tem para viver. Então é uma fase da adolescência deles que eles estão passando por isso, uma fase de rebeldia ali. O Davi é meu filho, ele tem 10 anos, né? E daí ele sempre teve o cabelo na régua, né? Degradezinho, né? Tudo molecote, né? E daí agora ele falou que queria deixar o cabelo maior e tal. Eu falei, se quiser, né? Fica à vontade, É isso. não tem problema. Então é fase, entendeu? É. Às vezes pode ser que daqui a um tempo ele vai estar mais velho, vai estar vivendo uma fase já de adulto e vai querer pentear o cabelo pra trás. Por que que ele vai querer pentear pra trás? Porque ele vai sentir que quando ele tá o cabelo pra baixo, ele vai ficar mais adolescente. Então ele vai querer jogar o cabelo pra trás pra passar mais E esse ar interessante de você adulto. falar essa questão da testa, que a minha mãe falava que quem tinha testa grande, né, era pessoa muito inteligente. Talvez E é exatamente tenha alguma isso. relação com isso. Mas não é sei, exatamente isso. Mas eu nunca entendi. E a mãe do meu chefe também fala isso. Fala a mesma coisa, e são pessoas mais antigas, não sei se lá na antiguidade tinha alguma coisa Na nesse verdade, sentido. tua mãe só queria. Essa tá disfarçando, cara. Cortada, é. Sacanagem, né, cara? Não, mas é. Pô, isso aí tá no Mas- stand de barbeiro mesmo, a zoeira, né? Não, mas tá normal. Mas isso daí, isso aí é desde pequeno, Deixou então a bola eu nem, quicando, meu amigo. eu nem ligo, eu nem ligo pra isso. Isso aí é... Chuta longe, né? Mas é isso mesmo. Por exemplo, ó que louco pra você ver, né? Tipo, eu tenho a testa menor. Então, o meu terço mais em evidência é meu terço inferior, que é a intuição. Então, como o meu terço maior é a intuição, eu sou uma pessoa que eu faço as coisas muito mais na compulsividade do que na racionalidade. Tá? Então, eu penso menos. Eu vou comprar alguma coisa, eu não penso se eu realmente preciso daquilo. Normalmente, eu já vou, pronto, e executo de uma vez, já compro. Na emoção. Porque eu sou. A minha tendência de comportamento é essa. Só que aí volta ao que a gente falou lá atrás. Da gente entender o nosso. A gente ter um autoconhecimento sobre nós e a gente conseguir hackear nosso cérebro. Como eu sei que eu tenho essa tendência de comportamento, então eu vou fazer o possível para agir no oposto. Caramba, Doideira, a gente né? entrou aqui numa consultoria de visagismo e já É, fomos pra uma comportamental. cara. Psicologia, é filosofia. Cara, interessante demais. É porque envolve tudo, teoricamente, né? Envolve Não é algo tudo. que é só o corte de cabelo, e isso ficou muito claro agora aqui. Bacana, né?
Muito É legal a gente ver por esse... Porque, de fato, a gente tem uma rejeição, às vezes, né? Alguma coisa que a gente não conhece, às vezes a gente se rejeita a entender mais sobre aquilo. Mas quando a gente entende, fala, pô, então é por isso que acontece dessa forma. Começa a fazer sentido, Sim, né? Porque às vezes começa a a clarear, gente né? não percebe, né, o que tá acontecendo. E o que você recomenda para os nossos espectadores que estão querendo se posicionar, passar mais autoridade? O que eles têm que fazer diferente, além da consultoria com você, né? Primeiro passo, para quem quer se posicionar no digital. Primeiro você precisa entender o quem para depois você fazer o como. Como assim? Você precisa entender quem você vai atingir, quem que você quer atingir, para como você vai fazer aquilo. Porque dependendo de quem você vai atingir, o como é totalmente diferente. Então, por que hoje eu me posiciono da forma que eu me posiciono no meu Instagram? Porque eu já tenho meu público-alvo muito bem definido. A idade, o que eles frequentam, o que eles fazem. Então, eu consigo direcionar o como para eles de uma forma mais assertiva. Faz sentido? Sim. Então, quando você sabe o quem e o como, fica mais fácil. Eu sempre falo isso para os meus alunos mentorados. Então, primeiro, define quem que você quer. Você quer atingir um adolescente, por exemplo? Você vai trabalhar de uma forma diferente. Por exemplo, se seu foco é atingir empresários e você faz vídeos de meme, você não vai atingir empresários, porque empresário não tem tempo para ficar no celular vendo meme. Entendeu? Então, você vai atingir um público que você não quer. Então, quando você quer atingir um público que é empresarial, por exemplo, você vai ter que fazer conteúdos mais sérios. Então, a entonação de voz vai ter que ser diferente, as cores do seu vídeo vai ter que ser diferente, a forma que você se veste vai ter que ser diferente. Então, a ideia é essa, você precisa ser intencional, né? Então, você primeiro entende quem para depois o como. E como um barbeiro, ele consegue hoje se destacar no mercado, assim? Basicamente foi o que a gente falou um pouco atrás, né? Que é a questão do diferencial. Então, hoje tem diversas áreas para o barbeiro se destacar, só que ele fica limitado só em uma coisa. Então, por exemplo, há um tempo atrás, o que era o diferencial para os barbeiros se destacar? O degradê 3 tons, por exemplo. Então, quem tinha o melhor degradê se destacava, certo? Hoje já não é mais assim, hoje o mercado mudou. Até porque, quando a gente fala assim de corte, nem sempre você vai atingir o cliente. Às vezes, quando fala de corte, você vai atingir outro barbeiro. Porque às vezes o cliente não entende o porquê do corte, o que foi feito. Ele entende o que ele tá vendo ali. E às vezes o que ele tá vendo é a mesma coisa de todos. É por isso que eu prego tanto que barbeiro que quer atingir cliente não pode ficar postando foto de lateral do cabelo somente. Não faz sentido. Por quê? Se você posta a foto somente da lateral do teu corte, beleza, é um corte bem bacana, mas às vezes, nem isso os caras ainda ajudam. Porque tiram uma foto da lateral, tá tudo sujo, o cabelo, tá tudo sujo aqui de cabelo no rosto e tudo. Então, isso acaba trazendo o quê? Um desleixo no seu trabalho. Então, às vezes você quer atingir o cliente, você atinge outro barbeiro e ainda tá errado. E o que é melhor? Um barbeiro especialista ou um generalista? Um barbeiro que consegue ser especialista e generalista. Que consegue trabalhar ali de uma forma ampla com todo mundo, que não atinge só algo específico. Tipo assim, se você quer nichar, por exemplo, é o que a gente falou lá atrás, de quem tá querendo fazer corte só na tesoura. Se você quer nichar sua consultoria, beleza. Sensacional. Então você vai atingir só um público que tem cabelo liso, tem cabelo ondulado e dá para fazer corte na tesoura. Não é o meu caso. No meu caso, eu quero atingir todos os públicos que estão dispostos a pagar o que eu cobro. Então, se você faz degradê e quer fazer uma consultoria comigo, eu vou fazer contigo também. Então, é igual eu falei, eu não vou necessariamente deixar teu cabelo na tesoura. Eu posso tirar o degradê, mas posso deixar teu cabelo curto do mesmo jeito, de uma outra possibilidade, entendeu? Então, eu acho que você tem que ser especialista em algo, mas também você pode generalizar no sentido de abrir esse público, né? Não ficar focado só em um tipo de pessoa. Isso é interessante também. Você tem um curso hoje para barbeiros, de que forma que você transmite esse conteúdo para um barbeiro que quer, né, passar agora a fazer visagismo, que quer transmitir isso para os seus clientes? Hoje eu faço as minhas mentorias, né? Então eu tenho as mentorias individual e em grupo também. Então a gente trabalha ali, a mentoria a gente não trabalha somente o visagismo. Então eu personalizo muito a minha mentoria. Como é que funciona? Você é um barbeiro que você tem uma certa dificuldade, por exemplo, em atendimento. E também em aumentar o seu ticket médio. Então, a sua mentoria eu vou personalizar em cima disso. Então, a gente vai focar em atendimento e em aumento do ticket médio. Então, toda a mentoria vai ser estruturada em cima disso. Agora, se você fala, pô, o meu foco hoje é somente visagismo, aí eu também tenho uma estrutura de um curso somente de visagismo para você. Entendeu? Então, eu gosto de personalizar isso. Não tenho hoje um curso online formado de visagismo, mas virei sócio recentemente de um dos meus mentores, né? É muito gratificante também a gente ver de onde a gente saiu, para onde está chegando. E quando eu fui para um ano atrás, eu fui numa mentoria de visagismo. E eu confesso que quando eu fui para essa mentoria, eu achei que eu ia aprender basicamente o que eu já sabia.
Essa era a minha visão. Minha mente um pouquinho fechada, eu falei, vou aprender o que eu já sei. Mas eu vou ir para me conectar com pessoas diferentes. Aí o que que eu fiz? Eu fui nessa mentoria. Cara, foi a virada de chave da minha vida. Foi depois de lá que comecei a me posicionar diferente e tudo começou a mudar ali. Tanto pessoal quanto profissionalmente também. E aí o que acontece? Um ano depois, eu fui convidado por essa mesma mentoria, mas não pra assistir, sim pra palestrar. Que top. Olha que loucura. E aí o que acontece? Nessa mentoria que eu fui pra palestrar, no primeiro dia, esse meu mentor Marconi me honrou, me chamou lá na frente e anunciou que a partir daquele dia eu era sócio dele, da formação. Então a partir de agora a gente vai falar de visagismo juntos, dentro da formação e esse dele. é o cara que você fez lá... Lá no início. Eu já fiz várias formações, mas ele foi o primeiro, né? Ele foi o primeiro que eu fiz, foi meu primeiro mentor. Então, olha pra ver onde que vai chegando, né? Sim. E aí, hoje a gente é sócio, né, da formação e a gente vai trazer projetos juntos novos, né? Falar sobre moda, sobre outros conteúdos também juntos. A gente vai unir força ali e conhecimentos também. Na verdade, é tudo fruto do que você estava plantando, né? Então, você só tá colhendo É isso. o que você fez. Plantou coisa boa, vai receber coisa boa, né? Com certeza. Seja o tempo que for, né? Às vezes a gente é meio imediatista, né? Então, por muito tempo a gente fica se comparando ali, né? Eu até falei sobre isso no meu Instagram, não sei se chegaram a ver, mas existem, tipo assim, os dois níveis de pensamentos. E muitas das vezes a gente fica focado só no nível 1. O que que é o nível 1? A gente vê uma pessoa que tá ganhando muito dinheiro, uma pessoa que tá com um carrão, tá com uma casona, tá indo em lugares excelentes, a gente fica focado em como ela tá naquele momento. Então a gente fala, pô, essa pessoa tá ganhando muito dinheiro, olha onde esse cara tá frequentando, olha o carro que esse cara tem. Só que a gente tem que parar de pensar nesse nível 1, a gente tem que começar a usar o nível 2. Como que é o nível 2? A gente começar a se questionar e não a se comparar. Então você vai olhar para aquele cara que tá ganhando muito dinheiro, você vai falar, o que que aquele cara tá fazendo que tá fazendo ele ganhar tanto dinheiro? Que lugar que ele está frequentando, que pessoas que ele está se conectando, que está fazendo ele ganhar tanto dinheiro? Qual o livro que ele leu que virou essa chave da vida dele? Quais os livros, né, no geral? Então, quando a gente começa a se comparar e não se questionar, eu falo que a nossa prosperidade vem de uma forma muito mais natural. Cara, mas é difícil, principalmente da tua geração, que é outra geração da minha e do Vidal, as pessoas que pensam assim como você. Você está se destacando porque você está pensando fora da casinha. Está fazendo certo. É isso. E vai ser só sucesso. Depois desse Deus podcast quiser, aqui, cara. tua consultoria vai passar para 20 mil. Amém. Vai ser igual a Natália Beauty. A Natália Beauty foi no podcast, falou que a sobrancelha dela era 6 mil reais. Aí, um mês depois, a consultoria dela foi pra... A consultoria não, a sobrancelha dela foi pra 12 mil reais. Sim. Imagina, 12 mil numa sobrancelha. Então, vamos ver. Hoje, a minha consultoria é 1.000 reais. Vamos ver se daqui a um mês ela vai ser 5 mil. Ah, vai, Só com consultoria de certeza. visagismo. Eu não tenho dúvida. E a de 5 de consultoria de imagem vai ser 10. Amém? Só porque Amém, é eu isso aí. conheci hoje aqui, só pelo que eu vi, já posso dizer que Bacana. com certeza. O grande potencial, pode ter certeza que você tem. Amém, Isso cara. deixa muito claro. Obrigado. Tem lenha pra queimar, hein? Então, a ideia é justamente, eu sempre prego muito sobre isso, né? A gente tem que parar de ser imediatista. Igual, quando eu fui na mentoria, falar pra vocês, ó, pra ver como é que a mentalidade pequena mantém a gente num lugar pequeno. Quando eu tava pensando se eu ia naquela mentoria e se ia fazer sentido pra mim, eu tava parando e achando que eu já tava fazendo tudo de melhor. Falei, não, meu conteúdo tá bacana. Eu tô fazendo tudo de melhor aqui. E quando eu fui lá, eu vi que eu não tinha atingido nem 0,1%. Tipo assim, é um mar aberto. Então, eu fui lá para buscar conhecimento e a amplitude, assim, foi gigantesca. Tanto é que eu levei um tapa na cara naquele dia, porque um dos estrategistas do meu mentor, ele falou, Samuel, vamos lá. Hoje o seu perfil, ele tem uma foto fixada do teu carro, uma foto fixada da sua namorada e uma consultoria. Mas quando o cliente entra no seu perfil, será que ele quer comprar o seu carro? Será que ele quer ver a sua namorada? Ou ele quer comprar uma consultoria? Isso quer E aí, transmitir, né? e aí foi um tapa na minha cara, que eu falei, cara, é isso, eu preciso mudar, preciso me posicionar diferente. E foi ali o pontapé inicial, que eu comecei a direcionar mais meu conteúdo. E olha pra ver como é que é, né? Na época eu tava me comparando, não tava me questionando, não. Na época eu tava olhando o visagista que tava fechando um monte de consultoria, mas eu só tava vendo esse lado, eles fechando um monte de consultoria. E aí quando eu comecei a olhar pra mim, eu falei, cara, eu tenho 20 publicações aqui, como é que eu vou fechar consultoria assim? E hoje eu tô fechando consultoria, todo dia eu faço consultoria, todo dia eu faço consultoria, seja presencial ou online. E aí o que acontece? Meu perfil hoje tá com mais de 200 publicações, entendeu? Então a gente quer ser imediatista no tempo errado. Então a gente fica olhando, só se comparando, e a gente não se questiona, né, para evoluir. Então é um ponto extremamente importante que eu sempre falo para quem gosta de ouvir, né, essa questão. E aí a constância, né? Acabar passando a confiabilidade e tudo mais. É isso, a constância ele conta muito, com certeza. É primordial, né? O papo tá muito interessante, mas acho que você tá se coçando aí, né? Top demais, cara. Muito bom.
Eu gostaria de perguntar para você Hum. como que o seu cliente ele vai encontrar você, o seu trabalho hoje, assim, através de que forma ele encontra você, de que forma, não o barbeiro, né? Uhum. O cliente final ali, o cliente que está procurando uma consultoria. Hoje, como o visagismo cresceu muito, então, por exemplo, o Juarez, ele ajudou a revolucionar um pouco desse mercado. Então, ele é uma peça muito importante nessa revolução, né? Então, hoje, quando eu comecei na época, era uma dificuldade, porque nem os barbeiros sabiam o que era visagismo. Então, foi uma dificuldade para eu mostrar para as pessoas o que era o visagismo, para elas entenderem e querer comprar de mim essa consultoria. Hoje não, hoje a galera já entende o que é visagismo. Então eles pesquisam. Então, por exemplo, eles pesquisam visagismo em Curitiba. E olha para vocês ver, eu nunca tinha investido R$ 1 em tráfego pago e a minha página estava lá em primeiro no ranking do Google, sem ter investido nada no Google, em tráfego, nada. Mas por quê? A constância de conteúdo e a relevância. Aí acaba que, de alguma forma, ele precisa entregar, né, aquilo. Então ele começou a entregar meu perfil. E aí começou a crescer também isso, porque daí as pessoas pesquisavam visagismo em Curitiba, visagismo em Araucária. Aparecia meu perfil, as pessoas clicavam, se fizesse sentido para eles, ele já clicava no link e agendava a consultoria. Então hoje as redes sociais aí abrem uma amplitude gigantesca, né, que influencia muito, né, no quanto a gente vai conseguir vender. Mas e onde as pessoas te encontram? No Instagram, Facebook, no Google Se quiser também. deixar teu arroba. Hoje, @Samuel, Ferreira. Samuel Ferreira é só o nome que tá escrito lá, Samuel Visagista. Se procurar Samuel Visagista já tá escrito. Se não, @Sa_Moel Ferreira. Depois a gente coloca no É isso vídeo aí. E aí, Facebook também, pesquisou lá Samuel, sempre vai aparecer a página, né? E hoje no Google também, procurou Samuel Visagista, aparece lá. Faça aí, Vidal, a pergunta que você tanto quer. Sempre a gente faz essa mesma pergunta para todos os nossos convidados. Qual foi a pergunta que a gente talvez deixou de fazer aqui, que seria importante para a gente estar fazendo agora aqui para você? A pergunta é importante. Que a gente não fez que faltou pra você. Cara, são tantas, né? Que... abre um leque de informação assim, né? Fala assim, são tantas, não perguntei nada então, né? Não. Cara, uma pergunta que pode ser uma virada de chave, vamos pensar lá. Pra uma pessoa. Pô, difícil essa pergunta, agora você... Quer encurralar Deixou mesmo. encurralado, cara. A ideia é o quê? Vamos lá, então, a pergunta é como que... Vamos focar nisso, como que faz pros barbeiros atingir o próximo nível, né? Então... Calma aí. Deixa que eu no vou sentido perguntar digital. pra você. Então deixa eu formular para você. Como que os barbeiros podem alcançar, né, esse próximo nível ali através do digital, né? Alcançar novos clientes e não barbeiros. Show. Samuel, como os barbeiros eles vão conseguir se destacar no digital, não atraindo barbeiros, e sim clientes em potencial? Cliente gosta de ver experiência. Ele gosta de ver se o que você faz sentido para ele. Tá? Então, a partir do momento que você posta somente foto de corte, isso é muito raso. Então, o cliente ele olha aquilo, para ele o degradê que você fez é a mesma coisa que o Joãozinho lá da esquina fez também. Mesmo que o seu seja superior àquilo. Tá? Então, a ideia é o quê? Começa a focar num diferencial, entregar mais a experiência do cliente ali. Mostra, por exemplo, o atendimento que você faz. Mostra, por exemplo, como que é a recepção da sua barbearia. O que você entrega nessa recepção? A sua barbearia tem ar-condicionado? Tem uma recepção bacana? Quando você está atendendo, você dá uma atenção, tem sorriso, sabe? Então, quando você começa a entregar esse diferencial através, você precisa mostrar para os clientes, né? Não adianta você fazer o melhor, você fala, pô, eu sou um excelente profissional. Tá, mas as pessoas sabem que você é esse excelente profissional? Hoje a mídia digital é tudo. Então, por exemplo, hoje tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai... Um restaurante, por exemplo, você quer ir num restaurante top, o que você vai primeiro? No Instagram, você vai olhar lá se faz sentido. Então, o que eu falo? O Instagram ali, ele é a sua vitrine. Se a sua vitrine não está alinhada, ele não vai querer entrar na sua loja. Então a ideia é essa, arruma a sua vitrine, deixa o seu Instagram totalmente profissional. A galera confunde essa questão do profissional no Instagram, eles acham que aqui no meu Instagram eu tenho que ser mais autêntico. Tá, mas no seu trabalho você não é 100% autêntico. Se você for 100% autêntico, tem hora que você vai ser mandado embora. Não tem como. E o Instagram é a mesma coisa. A gente tem que enxergar o Instagram como uma ferramenta profissional. Ou seja, se é uma ferramenta profissional, a gente vai agir como profissional também. Claro que não dá para ser só conteúdo sério ou só falar de forma séria. Tem que ter descontração, né? Mas você tem que também mostrar para o seu público aquilo que você faz, aquilo que você entrega de uma forma profissional. Então, por exemplo, o cara que posta vídeo falando besteira. Tá, você vai atrair um público ali, mas vai ficar um monte
de cliente que não vai até você. Ah, você postou lá que você faz uma brincadeira chata. Por exemplo, vai atingir um público que gosta daquilo, mas vai ficar um monte que não gosta também. Então a ideia é o quê? É o que eu falo, não nicha. Tenta atingir o máximo de público possível, que faça sentido para você. Vai ter público que às vezes não vai fazer sentido para você, não tem problema nenhum. Mas quanto mais você atingir, mais você fatura. Essa é a ideia. Acho que tá respondido, né? Show de Com bola. certeza. Se quiser deixar um recado, um aviso, qualquer coisa, a câmera é toda sua aí. Então, ó, para você que tá aí, tá passando por dificuldade de ruído de imagem e quer passar por um reposicionamento de imagem, não somente de cabelo, mas de roupa, a sua postura, a forma que você fala. Eu sou Samuel Ferreira, eu tô aqui para te ajudar, vou te direcionar, detalhar o caminho para você do que você precisa fazer para ser mais estratégico, tanto profissionalmente quanto pessoal também, para trazer uma imagem para você que faça sentido, que reflita quem você é. Então, acompanha aí as minhas redes sociais, tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Lá tem dicas diárias de tudo que você imaginar relacionado à beleza. Isso aí. Top. Valeu, Samuel. Foi um prazer receber aqui. A conversa superou as expectativas. Prazer todo meu, cara. Muito Que honra, boa, muito legal Essa mesmo. estrutura aqui é sensacional. Vocês estão de parabéns, cara. Muito bacana. É isso aí. Inclusive, se você quiser estar aqui, entre em contato com a gente, que nós alugamos o espaço, nós podemos estar disponibilizando o espaço aqui para você, para que você crie o seu conteúdo também e esteja presente aqui com o seu convidado. A gente tem essa estrutura, foi pensada realmente para você. E esse episódio aqui teve o patrocínio da Barbearia Vidal. Se você não conhece, eles têm 2 unidades aí em Almirante Tamandaré. E o Vidal é o dono. E trouxe o Samuel Ferreira aqui, que deu uma aula aqui para nós, foi muito bacana. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima. Valeu, pessoal. Uma boa noite Valeu. e até a próxima. Inscreve-se no canal aí.